Olá, paz do Senhor Jesus, muito bom dia. Eu quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. O que move a sua vida? O que te faz seguir em frente? De que forma você toma suas decisões? Nessa semana a gente está falando sobre um tema fundamental da palavra de Deus, né? Sobre a fé, sobre o viver pela fé. E essa é uma pergunta que nos faz refletir e meditar. De que forma que a nossa vida tem sido construída? De que forma que nós tomamos as nossas decisões? De que forma que nós temos vivido? E diante disso eu quero meditar com você com um texto, num texto bíblico, num texto da palavra de Deus. Mas antes, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Thiago Souza, você está na nossa jornada de oração, é o nosso conteúdo diário aqui, a partir das 6 horas da manhã, horário aqui de Portugal, né? Sei que tem muitos irmãos aí do Brasil que estão acompanhando a nossa jornada de oração, que o Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Mas a partir das 6 horas da manhã, horário de Portugal, nós estamos lançando aqui esse vídeo para que vidas sejam abençoadas, para que vidas sejam tocadas pelo poder da palavra de Deus. Peço já agora que você se inscreva aqui no nosso canal, é importante que você faça isso. Curta, comenta e compartilha esse vídeo com mais pessoas para que mais vidas sejam também abençoadas. O texto que eu quero meditar hoje com os irmãos é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7. 2 Coríntios 5, 7. É um texto bem pequeno, mas que nos traz uma profunda reflexão, que diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Olha só, porque andamos por fé e não por vista. Esse texto é do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos irmãos da igreja de Corinto, e ele nos traz aqui um padrão, né? Um padrão de vida que deve ser aplicado à nossa própria vida. Esse padrão de vida, ele se baseia na fé e não na vista. Porque Paulo vai dizer, porque andamos por fé. Essa palavra e essa expressão inicial, porque andamos por fé, ela não quer dizer apenas uma caminhada, alguém que está andando daqui até ali, ou enfim, não é nada disso. Esse andamos por fé, num sentido um pouco mais profundo da palavra, seria nós vivemos por fé. E quando o apóstolo Paulo traz essa ideia de que nós vivemos por fé, ele está nos fazendo refletir e meditar de que as nossas decisões são baseadas em fé, de que os nossos passos são baseados em fé, de que as mudanças que vivemos são baseadas em fé e não por vista. Quando Paulo faz esse comparativo, né, e esse paralelo entre fé e a vista, Paulo está trazendo essa compreensão, né, aquilo que a gente falou ontem, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, quando Paulo traz esse comparativo entre fé e vista, ele está nos mostrando que quem vive pelo que vê, vive de forma limitada, vive de forma condicionada, porque nem sempre aquilo que você vê é o contexto total das coisas. Nem sempre aquilo que você está enxergando diante dos seus olhos é aquilo que você deveria estar percebendo. Mas Paulo está mostrando que aqueles que vivem por fé têm uma visão ilimitada diante das circunstâncias da vida. Alguém pode estar vivendo num período de enfermidade, mas se essa pessoa vive por fé, a enfermidade não vai limitar. Alguém pode estar vivendo num período de crise, mas quem vive pela fé não é limitado pelo tempo da crise. Então, quando nós vivemos por fé, nós enxergamos além, nós temos uma visão ilimitada das coisas. Tem um texto, se eu não estou enganado, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, se eu não estou enganado, quando a cidade está passando um período de fome, né? E aí o rei vê lá uma mãe brigando com outra mãe, porque num dia mataram o filho de uma para se alimentar, e no outro dia seria o filho da outra, que ela esconde, enfim, e aí o rei fica indignado com a situação da cidade, manda chamar o profeta. E aí chega lá o profeta, o homem de Deus, e ele fala, amanhã, a essas horas, vai ter comida barata na cidade, vai ter fartura de alimento nessa cidade. Amanhã, uma cidade que estava vivendo um tempo de escassez, um tempo onde estavam praticando o canibalismo por causa da fome, para suprir uma demanda de fome, porque não tinha comida para ninguém. O profeta diz, amanhã
a essas horas vai ter comida com fartura para quem quiser. Perceba a limitação de quem está vivendo na cidade. A limitação é a fome, a limitação é a escassez. Mas chega um profeta que não vive baseado na vista e vive baseado na fé e fala: amanhã, a essas horas, vai ter comida com fartura na cidade. O texto bíblico vai dizer que no mesmo instante, um dos capitães ali, um dos chefes da guarda, né, um dos homens de influência, olha para ele e fala: eu duvido. Nas minhas palavras, obviamente, eu duvido, isso não vai acontecer. É impossível, esse profeta está maluco. Olha só a situação da cidade, pessoas matando umas às outras para se alimentar. A escassez de alimento, escassez de comida, pessoas desesperadas em busca de suprimento. E o profeta diz que amanhã, a essas horas, ou seja, daqui 24 horas aproximadamente, vai ter comida com fartura. Isso é impossível. Mas esse texto nos mostra a verdadeira distinção de quem anda pela fé e quem anda pela vista. Quem anda pela fé não é limitado pelas situações da vida. Quem anda pela vista está totalmente condicionado por aquilo que está vivendo. Quem anda pela fé consegue enxergar além do muro. Quem vive baseado na vista tem uma muralha na sua frente, a muralha das impossibilidades, a muralha das condições, a muralha das crises, das adversidades. Então que possamos aprender com o apóstolo Paulo, que diz que nós, cristãos, não vivemos por vista, nós vivemos por fé. As nossas contas, os nossos cálculos, as nossas decisões não são baseadas apenas naquilo que vemos, são baseadas muito mais profundamente naquilo que cremos. E aquilo que cremos é o que define como vamos andar e como vamos viver. Que essa palavra venha entrar no seu coração, te arrancando dessa humanidade, né, desse humanismo onde você só vive por aquilo que vê, mas que você possa sair do seu mundo, sair das suas limitações e entrar no mundo de Deus e viver pela fé. E viver acreditando no impossível, viver enxergando o invisível. E a Bíblia vai dizer, só para concluir a história lá do profeta, a história lá da cidade, da nação de Israel, a Bíblia diz que no outro dia, exatamente às horas que o profeta disse, tinha comida na cidade com fartura. Porque Deus criou uma situação para que a fé do profeta fosse honrada, para que a palavra do homem de Deus fosse honrada. Então que você possa viver por fé. Quem sabe não te falta diante da sua vida, diante daquilo que você está vivendo, enfrentando, quem sabe não te falta uma atitude de fé, uma postura de fé, um posicionamento de fé. Quem sabe diante desse posicionamento de fé, aquilo que você está vendo não vai ser mudado por algo novo. É nisso que eu creio e é isso que eu quero deixar como meditação para a sua vida nesse dia, nessa manhã, no nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Que você possa aí fechar os seus olhos e meditar em oração junto comigo. Vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus, glória seja dada ao teu nome. Louvado seja o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado pelas Sagradas Escrituras, pelas instruções que ela nos traz. Muito obrigado porque a tua palavra é a vontade do Senhor revelada a nós. Senhor, e hoje nós estamos sendo expostos a essa temática da fé. Estamos sendo expostos a esse texto que nos instrui, que nos ensina a vivermos por fé e não por vista. É bem verdade, Senhor, que é difícil, né, abrirmos mão daquilo que estamos vendo para simplesmente crer naquilo que não conseguimos enxergar. Mas que o Senhor possa despertar em nós. E a palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor possa despertar em nós, através dessa palavra bíblica que meditamos hoje, o ato, Senhor, de viver pela fé. Quantas pessoas estão nos acompanhando nesse dia, nessa manhã, estão vivendo condicionadas. Estão vivendo, Senhor, limitadas pelas situações que estão vendo. Mas que o Senhor possa nos elevar, Senhor, nos levar para um outro nível. Um nível de pessoas que vivem pela fé, que não são condicionadas ou limitadas por aquilo que veem, por aquilo que conseguem enxergar com os próprios olhos, mas que o Senhor nos dê uma visão espiritual para que possamos enxergar além daquilo que está ao nosso redor, para que possamos enxergar além, Senhor, daquilo que nos limita. Da mesma forma que o profeta, no texto da sua palavra, ó Deus, nos mostra que, pela fé, ele viu no outro dia, no dia seguinte,
fartura de alimento, que essa pessoa possa ver também, Senhor, na sua própria vida, uma mudança de realidade. Que esse irmão, que essa irmã, que essa pessoa que nos acompanha possa, pela fé, conseguir enxergar uma mudança de realidade. E que isso, Senhor, que essa fé venha gerar atitudes, que essa fé venha gerar um posicionamento, que essa fé venha gerar mudança, Senhor, para que saiamos do mundo natural e entramos no mundo de Deus, no mundo espiritual, no mundo da fé. Abençoa cada um dos seus filhos, Senhor, eu te peço e te agradeço. Honra, Senhor, a fé de cada um. No nome de Jesus, amém e glória a Deus. Louvado seja Deus, que você, a partir de hoje, ande, viva pela fé e não pela vista. E saiba que o Senhor vai honrar a sua fé no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amanhã nos vemos aqui a partir das 6 da manhã. Viu? Fique à vontade para entrar aqui a qualquer horário do dia. O vídeo fica disponibilizado, mas a partir da manhã ele é lançado aqui. Que Deus te abençoe. Fique em paz.